Fala rapaziada, nessa aula a gente vai dar continuidade à análise bidimensional, mas dessa vez com duas variáveis quantitativas. Então nessa aula a gente vai ver gráfico de dispersão, covariância e correlação, beleza? Então vamos começar com um exemplo hipotético primeiro. E depois a gente vai para os exemplos práticos, beleza? Que estão aqui em cima. Então vamos supor primeiro 4 vetores, beleza? Então V1 vai ser 1, 2, 3, 4, 5. O vetor 2 vai ser 5, 6, 7, 8, 9. O vetor 3 vai ser 5, 4, 3, 2, 1. E o vetor 4 vai ser 5, 1, 5, 1, 5. Beleza? Deixa eu contar aqui ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, tá certo. Bom, então vamos rodar esses objetos aqui. Pronto. Criamos aqui nossos 4 vetores. E primeiro vamos aprender a fazer um gráfico de dispersão, que é super fácil. É usando o comando plot, basicamente. Então a gente coloca plot. E aqui dentro a gente vai colocar as variáveis que a gente quer. Então primeiro vamos colocar V1 e V2, que é o vetor 1 e vetor 2, beleza? A gente percebe que o vetor 1 é 1, 2, 3, 4, 5. E o vetor 2 é 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente percebe que ambos os vetores, eles crescem junto, né? Então vamos dar o Ctrl Enter para ver isso graficamente. Então a gente percebe aqui, ó, que é como se houvesse uma reta imaginária aqui, perfeita, né? Porque conforme aumenta o vetor 2, aumenta também o vetor 1, beleza? E como que a gente faria para calcular a covariância desses vetores? A gente simplesmente usaria o comando cov, beleza? De covariância. E aí a gente colocaria os dois vetores aqui entre parênteses. Dá um Ctrl Enter e pronto, apareceu aqui a covariância. Porém, o valor da covariância não importa muito para a gente. A única coisa que importa para a gente é se a covariância é positiva ou negativa. O valor em si dela não importa. E por que não? Porque o valor dela não é padronizado, né? E é por isso que a gente usa correlação. Porque a correlação, ela é basicamente a covariância, só que padronizada, beleza? Então a gente vai usar a correlação, vai colocar V1, V2. Além disso, a correlação ela também assume valores de -1 até 1, né? Então se é uma correlação positiva muito forte, vai ser muito próximo de 1. Se for uma correlação negativa muito forte também, vai ser próximo de -1. E se não houver correlação nenhuma, vai ser algo muito perto de 0, beleza? Então a gente dá um Ctrl Enter aqui e a gente percebe, né, que a correlação aqui nessa situação, com essas duas variáveis, vetor 1 e vetor 2, vai ser de 1, né? Então uma correlação muito alta, a mais alta possível, inclusive. Bom, e se a gente quiser ver entre o vetor 1 e o vetor 3? O vetor 3 a gente percebe que ele é decrescente, né? Então em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, ele é 5, 4, 3, 2, 1. Então a gente substitui aqui, ó, o vetor 2 por vetor 3. A gente coloca o plot primeiro e a gente percebe que conforme o vetor 3 diminui, o vetor 1 ele aumenta, né? Então é como se fosse uma reta aqui, ó, caindo no sentido negativo. Então a gente poderia calcular a covariância e a gente percebe que o valor é negativo. E no caso da covariância, a única coisa que importa é o sinal. E no caso da correlação, a gente vê que vai dar -1, né? Então é a correlação mais alta possível, porém negativa, beleza? Bom, agora vamos ver o vetor 4, em vez de ser o vetor 3. A relação entre o vetor 4 e o vetor 1. A gente pode gerar o plot primeiro. E a gente percebe que é algo muito mais aleatório, né? Então o vetor 4 está aqui alto, aí o vetor 1 está muito baixo. Aí depois o vetor 1 está meio baixo aqui, está no 2. E o vetor 4 também está muito baixo. Aí depois o vetor 4 sobe muito e o vetor 1 está aqui no meio termo. Enfim, é algo mais aleatório, né? Então a gente poderia calcular a covariância, que no nosso caso deu 0, e a correlação, que no caso aqui também deu 0, beleza? Então agora vamos para o exemplo mais prático, beleza? Vamos colocar aqui exemplo 2. O nosso exemplo 2, a gente vai utilizar essa tabela aqui, beleza? Eu vou abrir ela aqui. E esse data frame ele é o seguinte, aqui tem o ano, 2008, os meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem a quantidade de ataques de tubarão em cada mês, a temperatura em cada mês
e a quantidade de vendas de sorvete em cada mês, beleza? E bom, deixa eu baixar aqui. A gente pode estar calculando então a correlação entre ataques de tubarão e a venda de sorvete, né? Então vou colocar aqui, gerar o plot disso, né? Então plot, o nome do data frame é Shark Ice Cream. Aí eu coloco o cifrão para buscar a coluna. E vamos colocar Shark Attack aqui primeiro. Agora a gente coloca a coluna venda de sorvete. Dou um Ctrl Enter e olha só que doideira. Conforme a gente aumenta a venda de sorvete, aumenta também a quantidade de ataques de tubarão, né? E a gente pode estar calculando a covariância e a correlação também dessas duas variáveis. Então vou copiar aqui para poder ser um pouco mais rápido. Então a covariância vai ser de 76,6 e como eu já falei, esse número aqui não significa nada, né? A única coisa que importa é o sinal. E a correlação vai ser 0,99. É uma correlação altíssima, né? Sendo que, vamos analisar com calma agora. Há uma correlação muito alta, estatisticamente falando, entre vendas de sorvete e ataques de tubarão. Mas tem algum sentido nisso? Há alguma causalidade entre venda de sorvete e ataque de tubarão? Né? Então, se as pessoas pararem de vender sorvete, será que isso vai diminuir a quantidade de ataques de tubarão? Ou então, se os tubarões pararem de atacar, as pessoas vão vender menos sorvete? Evidentemente que não, né? E o nome desse tipo de correlação, né, quando há uma correlação muito alta entre duas variáveis, só que é uma correlação que não faz o menor sentido, o nome que se dá é correlação espúria, beleza? Então, no caso aqui, o que seria mais plausível de se explicar, provavelmente, é que, provavelmente, em dias mais quentes, as pessoas vão mais na praia, né? E compram mais sorvete também. E quando mais pessoas vão na praia, elas ficam mais suscetíveis a sofrer ataques de tubarão. Então, a quantidade de ataques de tubarão tende a aumentar, né? Porque tem mais pessoas na praia, então a chance de um tubarão se esbarrar com alguém ali na beira é muito maior, né? Então, quando a gente vai estudar a correlação entre duas variáveis, a gente tem que ter plena noção do que a gente está fazendo para a gente não acabar incorrendo em nenhum tipo de erro de correlação espúria, beleza? Bom, agora vamos para o exemplo econômico, beleza? Vou colocar aqui exemplo 3. Exemplo 3. Nosso exemplo 3 vai ser com esse data frame aqui, inflação e desemprego. Bom, vou abrir ele aqui. Então aqui a gente tem a entidade, que no caso é a Grã-Bretanha, Reino Unido. A gente tem os anos, né? Então vai de 1861 até 1913. Aqui a gente tem a taxa de inflação e a taxa de desemprego, beleza? Então vamos criar agora um gráfico de dispersão para essas variáveis. Então deixa eu diminuir um pouco aqui. Vamos primeiro criar o plot. Então vai ser o nome do data frame, cifrão, desemprego, vírgula, nome do data frame, cifrão, e aí a gente coloca a inflação. Vou dar um Ctrl Enter e olha só. Então a gente pode perceber aqui que para esses dados há uma correlação negativa entre inflação e taxa de desemprego. Vou até colocar aqui uma linha cinza cortando aqui no zero, beleza? Abline H igual a 0, Col igual a Gray. Ctrl Enter e pronto. A gente botou uma linha cinza aqui, porque abaixo disso o que a gente tem é deflação, beleza? Bom, não sei se você já reconheceu alguma coisa, se de alguma forma você se familiarizou com algo aqui, mas eu vou copiar aqui e vou colar no Paint, beleza? Bom, então a gente tem aqui a taxa de inflação e a taxa de desemprego. Tem um economista que ele observou essa correlação pela primeira vez com os dados justamente da Grã-Bretanha e ele pegou e fez isso daqui. Algo mais ou menos assim. E aí, vocês reconheceram isso daqui? Isso daqui nada mais é do que a curva de Phillips, beleza? Então, o Phillips, lá para meados do século XX,
ele pegou os dados e observou essa correlação. E ele acabou estimando uma curva que ficou conhecida como curva de Phillips, beleza? Mas enfim, o foco desse vídeo não é explicar a curva de Phillips, porque isso demandaria muito tempo, beleza? E a gente não pode estar falando sobre um assunto tão denso de forma tão superficial, beleza? Então vamos voltar aqui para o R e vamos ver outras correlações. Então vamos para o exemplo 4 agora. Exemplo 4. Exemplo 4, eu peguei aqui dados da Selic, beleza? Então vou abrir aqui, ó. Então os dados vêm desde o ano 2000, beleza? E a gente tem a Selic Over e a Selic Meta. A Selic Meta é aquela Selic que o Copom estabelece, né? Nas reuniões ordinárias ou extraordinárias, dependendo do caso, né? E ele estabelece a meta. E a Selic Over é a Selic observada, né? Então vamos ver qual que é a correlação entre a Selic Meta e a Selic Over. Então vamos abaixar aqui. Vamos gerar o plot primeiro. Plot. Selic Over. E Selic Meta. Dá um Ctrl Enter. E olha só. A gente consegue perceber graficamente uma correlação muito alta, né, entre a taxa Selic Over e a taxa Selic Meta. Isso significa basicamente que o Banco Central ele tem sido muito efetivo em manter a taxa Selic Over perto da meta, né? Então, através das políticas monetárias de open market, isso é muito importante para o Banco Central, porque ele garante a ancoragem das expectativas, né? Isso é muito importante. E eu até esqueci de colocar aqui antes a correlação, né, entre inflação e taxa de desemprego. Deixa eu copiar e colar aqui, ó. A correlação, então, entre a taxa de desemprego e a inflação vai ser de menos 0,68, beleza? Bom, agora vamos calcular a correlação, então, entre a taxa Selic Over e a taxa Selic Meta. Dá um Ctrl Enter aqui e deu um NA aqui. E o que significa esse NA? Esse NA significa que tem valores ausentes dentro do nosso data frame, beleza? Então, eu posso voltar aqui, provavelmente é na Selic Meta. Então, vou ordenar aqui do maior para o menor, vou lá para baixo. Então aqui, ó, pode perceber que tem diversos valores não observados aqui, né? E como que a gente lida com esse tipo de situação no R? A gente pode omitir essas variáveis, né? Então vou colocar aqui o nome do data frame, que é Selic. E aí eu coloco o seguinte comando: na.omit e coloco o nome do data frame de novo. Aí quando eu der o Ctrl Enter, o nosso data frame ele vai ser atualizado, né? Então percebo que ele está aqui com 6.445 observações. Eu dou o Ctrl Enter e aí diminuiu, foi para 6.395, né? Então tudo que tinha valor ausente, ele está ignorando agora, né? Então agora sim a gente consegue calcular a correlação entre os dados. E a gente percebe que a correlação é de 0,99, é uma correlação muito alta. Vamos para o último exemplo então. O último exemplo vai ser a relação entre salário e anos de educação, beleza? Então eu li aqui, deixa eu colocar exemplo 5. E vamos abrir aqui o nosso data frame. O nosso data frame aqui, ele é basicamente os dados da PNAD, beleza? Do Rio de Janeiro, do primeiro trimestre de 2025. E a gente vai associar o salário, que é o wage, tá aqui o salário, a coluna do salário, e os anos de educação, beleza? Então, vamos criar aqui o plot primeiramente. Plot. A gente coloca o nome do data frame, o age_educ, cifrão, e vamos colocar educ primeiro. E agora a gente coloca o salário. Aqui, o age. Dou um Ctrl Enter. E observem só, graficamente ficou um pouco mais nebuloso, né, esse gráfico de dispersão aqui. Porém, ainda assim dá para perceber que há uma correlação de crescimento, beleza? E reparem só uma coisa, os dados é como se tivessem distribuídos em colunas, né? Ao contrário dos outros gráficos que a gente viu, como o da Selic Meta, por exemplo, a gente vê aqui que, de certa forma, as variáveis elas são contínuas, né? Aqui, nos anos de educação, as variáveis quantitativas elas são, na verdade, discretas, né? E o que isso significa? Os anos de educação, segundo a PNAD, são, na verdade, os anos concluídos, né, de escolaridade. Então,
a PNAD ela considera que até o 9º ano é a pessoa que concluiu o fundamental, né? Se ela tem 9 anos de estudo, ela concluiu o fundamental inteiro. Se a pessoa concluiu o ensino médio, ela tem 12 anos de estudo inteiros. Se a pessoa fez o ensino superior, aí ela tem 16 anos inteiros, beleza? E a PNAD não vai colocar na pesquisa dela, o fulano ele terminou o ensino médio e ele já fez um período na faculdade, né? Que é equivalente a 6 meses. A PNAD não vai colocar lá, o fulano tem 12,5 anos de estudo. Não, ou você tem 12 ou você tem 13, né? Então, é uma variável quantitativa discreta, beleza? Então, apesar de ser quantitativa e estar relacionado com quantidade, ela é uma variável discreta. Ela só possui números inteiros. Então, vamos calcular aqui a correlação entre essas duas variáveis, salário e anos de educação. Dou Ctrl Enter e dá aqui uma correlação de 0,4. Né? Uma correlação que não é alta, mas que é razoável, beleza? Bom, vamos aproveitar que a gente está aqui com esses dados da PNAD e vamos fazer a mesma coisa, só que dessa vez, vou colocar aqui exemplo 6, só que dessa vez para a variável ano de idade, em vez de ser anos de educação, beleza? Então vou substituir aqui por age. Dou um Ctrl Enter e pode ver que o gráfico de dispersão agora ficou totalmente nebuloso e aleatório aqui, né? Isso significa que provavelmente não vai ter quase nenhuma correlação quando a gente for calcular, né? Então vamos calcular a correlação agora. Vamos copiar aqui. Colar. E pronto. A gente vê aqui que a correlação está de 0,08, né? Então uma correlação muito baixa, praticamente inexistente, né? E uma coisa que eu preciso considerar com vocês agora é que esses dados que eu estou usando da PNAD, eles não foram filtrados. Né? Então são dados que sofrem de heterogeneidade. Então eu estou misturando aqui gêneros, pessoas de cores diferentes, pessoas de setores totalmente distintos, pessoas de níveis de educação totalmente distintos. Então a nossa amostra ela está totalmente heterogênea. E quando a gente vai fazer testes estatísticos, o ideal é que a nossa amostra esteja o mais homogênea possível, beleza? Mas isso eu vou explicar um pouco melhor no módulo que eu vou fazer de cortes de dados, beleza? Eu vou criar um módulo aqui no canal especialmente dedicado a isso, a explicar como que a gente faz os cortes de dados, como é que a gente pega dados, por exemplo, da PNAD, que são dados totalmente heterogêneos, e como é que a gente trata eles antes de fazer uma modelagem estatística em cima deles, ou uma modelagem econométrica, beleza? E por esse vídeo era isso, rapaziada. Eu aguardo vocês no módulo de econometria e eu também vou fazer um módulo especial de como que a gente trabalha com dados muito grandes, que são dados totalmente heterogêneos, como é que a gente filtra, como é que a gente tira outliers, beleza? Então é isso, até mais, rapaziada.